Um prédio de luxo foi explodido em um dos ataques mais ousados da Ucrânia à Rússia. Quem foi o alvo desse ataque? Armen Sarkisyan, o fundador do Batalhão Arbat, que vem trabalhando ao lado da Rússia nos campos de batalha de Donetsk e Kursk. O batalhão era conhecido como Esquadrão da Morte devido à sua terrível eficiência e disposição para fazer tudo o que a Rússia comandava. Agora Sarkisyan está morto, assassinado do lado de fora de um impressionante apartamento de $2.480.000 que seu apoio a Putin lhe comprou. O que aconteceu no ataque? Como a Ucrânia conseguiu realizar esse incrível assassinato? E por que a perda de Sarkisyan é um golpe tão grande para Putin? Os primeiros relatos do ataque chegaram em 3 de fevereiro, com a British Broadcasting Corporation sendo uma das primeiras a explicar o básico. Disse que Sarkisyan foi pego em uma explosão em seu apartamento de luxo no complexo Ali Perusa de Moscou. Apesar de ter sobrevivido à explosão inicial, provavelmente perdendo uma perna e sofrendo grave desfiguração facial, os esforços de evacuação foram em vão. Sarkisyan foi levado de helicóptero para um hospital próximo e entrou na unidade de terapia intensiva, mas não resistiu. O líder paramilitar sucumbiu aos ferimentos no hospital. Os detalhes também foram confusos. Segundo a British Broadcasting Corporation, vários guarda-costas de Sarkisyan foram atingidos pela explosão e um deles pode ter morrido. Segundo o Kiev Independent, até 5 pessoas ficaram feridas na explosão, mas apenas a morte de Sarkisyan foi confirmada. A British Broadcasting Corporation entrevistou outros moradores do edifício de luxo, incluindo Olga Voronova, uma mãe de 36 anos. Ela afirmou desconhecer a causa da explosão. Temos guardas de segurança bastante sérios, disse a British Broadcasting Corporation. Revistam cada carro nos postos de controle. Pedimos passes para todos os convidados, incluindo familiares. Não foi um ataque comum de drone ou míssil. A Ucrânia mirou Sarkisyan com um assassinato de precisão para tirar o líder do Esquadrão da Morte da guerra. Isso nos leva a algumas perguntas. Por quê e como? Sarkisyan é há muito tempo um espinho no lado da Ucrânia devido à sua agenda pró-Putin. O Kiev Independent descreve Sarkisyan como um chefe do crime que ganhou destaque por suas ações na região de Donetsk, Ucrânia, em 2014. Lá, ele organizou o Maidan Tikushki, um grupo que incitaria a violência contra os comícios pró-europeus e anti-Yanukovych na região. Esses manifestantes faziam parte da revolução Euromaidan, que levou à destituição do ex-presidente ucraniano pró-russo Viktor Yanukovych, após sua recusa em assinar o acordo com a União Europeia. Yanukovych aceitou um empréstimo da Rússia, provocando protestos em massa até fevereiro de 2014, forçando-o a fugir para a Rússia. Sarkisyan e seus capangas estavam nos protestos, atacando aqueles que se opunham às tentativas de Putin de controlar a Ucrânia através de um presidente fantoche. É provável que os Tikushki de Maidan de Sarkisyan tenham sido responsáveis por alguns dos assassinatos dos cerca de 100 ucranianos mortos durante os protestos. Conhecidos como Centena Celestial, esses bravos manifestantes são reverenciados em seu país por se oporem à tirania que acreditam que o Kremlin queria instituir. Essas ações foram suficientes para a Ucrânia tornar Sarkisyan um de seus homens mais procurados. Mas a influência do obscuro chefe do crime permaneceu onipresente, mesmo após a Revolução Euromaidan. Segundo a Pravda, Sarkisyan, conhecido também como Armen Horlivsky, era o responsável por todos os negócios na cidade de Horlivka, ocupada por Donetsk. Sarkisyan tinha cafés e clubes de boxe na cidade, provavelmente usados para recrutar pessoas para suas causas. Segundo a Defesa Inteligência, desde 24 de fevereiro, ele tem saqueado e assumido empresas nos territórios ocupados da Ucrânia. Fica evidente que Sarkisyan se opunha à Ucrânia. Mas seria motivo suficiente para a Ucrânia realizar um atentado explosivo contra ele? Talvez não seria, se Sarkisyan não fosse também o fundador do Batalhão Arbat. O grupo é composto principalmente por soldados armênios, com Sarkisyan usando sua própria ascendência para recrutá-los. O batalhão possui aproximadamente 500 soldados, muitos ex-criminosos, sendo uma das ferramentas coletivas mais brutais de Putin durante a guerra. Os soldados de Sarkisyan atuam como uma força paramilitar, principalmente nas regiões de Kursk e Donetsk. Seu objetivo principal parece ser caçar desertores russos ou pessoas com simpatias pró-Ucrânia.
Após encontrarem seus alvos, eles os eliminam, enfraquecendo o apoio à Ucrânia em Donetsk. A Rússia colaborou com o batalhão Arbat durante a guerra, tornando Arman Sarkisyan um alvo para a Ucrânia. Isso nos leva à segunda pergunta: como a Ucrânia conseguiu realizar esse feito? Afinal, Sarkisyan era um dos líderes paramilitares mais valiosos de Putin. Ele era essencialmente um cão de ataque de Putin, sempre pronto para executar qualquer comando que lhe fosse dado. Essa lealdade promove proteção. O líder do batalhão Arbat teria tido uma equipe de segurança completa, incluindo guarda-costas, tornando aparentemente impossível para a Ucrânia alcançá-lo. Note a palavra aparentemente. O assassinato da Ucrânia foi claramente uma obra-prima de subterfúgio, embora as teorias sobre como ele realizou todo o processo tenham variado inicialmente. Uma das teorias sugeria que a Ucrânia instalou um explosivo fora do prédio onde Sarkisyan morreu. Também pode ter usado um drone de longo alcance para soltar um explosivo no líder paramilitar e em sua equipe de segurança. Das duas teorias, a do drone parecia a mais provável. A Ucrânia já provou várias vezes que pode pilotar drones até Moscou. Em 10 de novembro de 2024, a Rússia alegou ter abatido 84 drones que se aproximaram de Moscou durante um ataque em larga escala em várias regiões. 2 meses antes, a Ucrânia lançou ataques de drones no distrito empresarial de Moscou, conseguindo levar alguns perto do Kremlin, embora abatidos pela Rússia. Porém, constatou-se que nenhuma dessas teorias estava correta. O Guardian reporta que a mídia russa afirma que a Ucrânia realmente plantou a bomba em um sofá localizado no saguão do complexo Alia Perusa. O autor do atentado observava o saguão de um local desconhecido, à espera de Sarkisyan. O agente ucraniano detonou remotamente a bomba assim que o aliado de Putin entrou. O assassinato foi bem planejado, segundo os serviços de segurança russos, e é apenas um de vários que ocorreram nos últimos meses. Células de resistência ucranianas clandestinas na Rússia estão realizando ataques, visando principalmente militares e oficiais acusados pela Ucrânia de cometer crimes de guerra contra o país. A bomba no sofá danificou o hall do complexo de apartamentos, explodindo portas e vidros ao redor do lobby. Sergei Markov, analista pró-Kremlin, postou no Telegram que Moscou está considerando o assassinato como um ataque terrorista. A Ucrânia realizou um ataque terrorista no complexo de elite Alia Perusa, afirmou ele. Ataques terroristas ucranianos estão atingindo a elite russa. Este ataque é um recado de Zelensky para toda a elite da Rússia. Não poderá se esconder de mim. Isso nos leva a outra questão. O que significa para a Rússia e para a guerra o assassinato de Armin Sarkisyan? Vamos começar com o problema que Markov mencionou em sua postagem no Telegram. Esse assassinato reforça que a Ucrânia tem agentes atuando dentro da Rússia. Esses operativos são habilidosos e capazes de realizar ataques ousados contra a elite russa, com aumento na frequência recentemente. Sarkisyan não é o primeiro da elite russa a cair vítima de tal ataque. Em dezembro de 2024, o tenente-general russo Igor Kirillov morreu devido à explosão de um dispositivo acoplado a um patinete. O ataque ocorreu novamente em Moscou, com os operativos ucranianos visando o veículo de Kirillov próximo ao seu complexo de apartamentos. Kirillov, líder da unidade de armas químicas, biológicas e radiológicas do exército russo, era outro alvo de alto valor. A Rússia é acusada de usar armas químicas contra a Ucrânia desde maio de 2024, quando a British Broadcasting Corporation relatou acusações americanas de que a Rússia usou um agente de asfixia contra seus inimigos. O Kremlin alegou que as acusações eram infundadas. No entanto, um relatório separado afirma que pelo menos 500 soldados ucranianos foram tratados por exposição a gases tóxicos, resultando em ao menos uma morte. O Reino Unido sancionou tropas russas em outubro do mesmo ano, alegando que elas usavam armas químicas. Diz que a Rússia está abertamente usando agentes de controle de distúrbios, como gás lacrimogênio no campo de batalha, e que possivelmente está usando o agente asfixiante tóxico cloropicrina, que ganhou infâmia na Primeira Guerra Mundial. Kirillov, um dos homens sancionados pelo Reino Unido, tinha sido acusado à revelia pela Ucrânia por usar armas químicas proibidas. Ele está morto, mais uma vítima dos assassinatos na Ucrânia. E tem mais! Em 2023, a Ucrânia provavelmente foi responsável pelo assassinato de Ilya Kiva, um ex-deputado no parlamento ucraniano.
Kiva havia se mudado para Moscou por seus vínculos com o Kremlin. Seu assassinato foi menos dramático do que o de Sarkisian. O desertor ucraniano foi morto a tiros, com a independência Kiva afirmando que a operação foi conduzida pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. Serviço de Segurança da Ucrânia. Embora nunca oficialmente confirmado pela Ucrânia, o porta-voz da inteligência militar, Andriy Yusov, disse: tal destino recairá sobre outros traidores da Ucrânia. Se a Ucrânia não fosse responsável, ficou feliz com o resultado. Kiva era outra figura proeminente que a Ucrânia julgou a revelia por traição. Estes são apenas alguns casos. É possível que a Ucrânia esteja envolvida na morte por explosão do blogueiro de guerra russo Vladlan Tokarsky em São Petersburgo. Mikarsky ganhou de presente de uma mulher chamada Daria Tropova uma escultura da cabeça de um soldado. Quando o blogueiro colocou a cabeça de volta na caixa do presente, ela explodiu, matando e ferindo várias outras pessoas na sala. É possível que o Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia seja responsável pelo disparo contra o cientista de mísseis russo Mikhail Shatsky em meados de dezembro de 2024. A Ucrânia não assumiu a responsabilidade pela morte de um dos principais cientistas militares da Rússia, embora certamente não seja coincidência. Estamos começando a ver um padrão se desenvolver. A Ucrânia acessa uma figura anti-ucraniana proeminente dentro da Rússia, possivelmente por meio de células espiãs implantadas em Moscou. Essas pessoas são acusadas pela Ucrânia de cometer crimes de guerra contra o país. Um plano é elaborado, é executado e, em todos os casos, essas figuras altamente protegidas foram eliminadas. Markov estava certo. A elite russa não pode se esconder de Zelensky e seus espiões. A Ucrânia está jogando Putin no seu próprio jogo, com o assassinato de Sarkisian sendo a última vitória para Kiev. Isso é aterrorizante para Putin. Provou que é capaz de operar bem debaixo do nariz do líder russo, levantando perguntas sobre a segurança interna da Rússia e até onde a Ucrânia pode levar esses assassinatos. Vale ressaltar a semelhança entre os assassinatos do líder do Esquadrão da Morte, Sarkisian, e do maestro químico Kirillov. Ambos foram realizados em ou ao redor de blocos de apartamentos preferidos pela elite, permitindo que os espiões ucranianos se passassem por moradores típicos desses edifícios. Os assassinatos também usaram explosivos detonados remotamente. Isso sugere que espiões ucranianos teriam vigiado seus alvos, possivelmente à vista de todos, aguardando o momento preciso para detonar a carga explosiva. O especialista em segurança Will Guedes entra em mais detalhes. Ele destaca que este foi um ousado assassinato, cometido contra alguém que a Ucrânia considerava peça-chave no regime de Putin. Como você pode imaginar, no centro de Moscou, essa é uma operação de alto risco especialmente. Na preparação para este assassinato, houve certamente coleta de inteligência para determinar a localização exata de Sarkisian, quando ele estaria no local e a que horas, afirma Guedes. Provavelmente houve reconhecimento, vigilância e um longo período de observação para garantir o sucesso dessa ação, especialmente no centro de Moscou. Tudo isso ocorreu sem que Putin suspeitasse de nada. Voltando ao impacto desses assassinatos na guerra, Putin está perdendo suas pessoas mais confiáveis e capazes. Ele está perdendo pessoas que tiveram um impacto definido no campo de batalha. Sarkisian perdeu o líder de um esquadrão da morte que eliminava desertores russos. No último ano, Putin perdeu litigantes que apoiavam sua causa na Ucrânia, especialistas em mísseis que o ajudavam a superar as defesas aéreas ucranianas e o responsável por sua produção ilegal de armas químicas. Esses assassinatos, vários deles realizados em Moscou, aliviam a pressão nas linhas de frente e mostram que a Ucrânia pode operar impunemente na capital russa sem ser pega. Isso só pode levar Putin a fazer mais perguntas. Quem será o próximo? Os espiões da Ucrânia o observam? Esse medo pode limitar os movimentos de Putin em sua própria cidade, possivelmente prejudicando sua capacidade de administrar seu país e seu exército na batalha contra a Ucrânia. Vamos mudar o foco para os impactos mais diretos na guerra da Ucrânia. Armen Sarkisian liderava o Batalhão Arbat, um coletivo de criminosos predominantemente armênios. Em uma entrevista de 2023, um de seus comandantes revelou que o batalhão operava principalmente na região de Donetsk. O comandante afirmou que o grupo era quase todo de ex-mercenários Wagner, sugerindo que Putin realocou alguns dos operativos mais talentosos para o Batalhão Arbat após a tentativa de golpe de Prigozhin,
ex-líder de Wagner, em 2023. Cada membro havia assinado contratos com o Ministério da Defesa da Rússia, afirmou o comandante. O batalhão Arbat enviava operadores de drones, especialistas em guerra eletrônica e outros combatentes para diferentes setores da linha de frente conforme necessário. Em suma, os integrantes das tropas de Sarkisian eram peritos. Os membros do batalhão eram enviados para onde fossem necessários em Donetsk, aparentemente servindo em funções de apoio para garantir a disponibilidade de suporte de drones aos soldados russos na região. Essa região é crucial para Putin. Donetsk, parte de Donbass, sempre foi um pouco distinta da Ucrânia Central. A maioria da população da região fala russo, e aproximadamente um terço é etnicamente russa. É também uma região onde a política pró-europeia não é adotada tão rapidamente quanto na Ucrânia Central. Esses sinais indicaram a Putin que Donbass estava pronta para o domínio russo. Sua lógica era que, como grande parte de seu povo vem da Rússia, Donbass poderia ser russo também. A insistência de Putin em Donetsk intensificou-se em 2024, com o batalhão Arbat provavelmente desempenhando um papel crucial na facilitação desses avanços, causando caos na cidade e seus arredores. Não podemos ignorar a visão histórica de mundo de Putin. Segundo a Cable News Network, um cartaz de propaganda soviético de 1921 se referia a Donbass como coração da Rússia, sendo a região considerada parte da Novorossia, ou Nova Rússia, antes disso. Para Putin, essas influências históricas e a composição social de Donbass significam que ela já pertence à Rússia. Ele a deseja. O batalhão Arbat foi crucial para que ele conseguisse isso. Perder Armin Sarkisian significa que Putin perdeu um dos seus principais líderes e pessoas mais confiáveis na região de Donetsk do Donbass. O chefe do crime tinha influência, algo que Putin sempre valoriza quando exercido a favor de suas causas. Ele era inescrupuloso e estava disposto a matar qualquer um que impedisse Putin de limitar a disseminação do sentimento pró-ucraniano onde Putin operava. Com a morte de Sarkisian, tudo mudou. O batalhão de Arbat pode continuar operando, mas a Ucrânia decapitou a serpente. Há alguém nesse batalhão tão pró-Putin quanto Sarkisian que possa continuar o trabalho dele para Putin? Ou são mercenários que apenas seguem ordens, sem se importar com os objetivos de Putin no Donbass, desde que recebam pagamento? Se for o caso, é um problema para Putin, pois ele não poderá mais usar o batalhão Arbat para exercer sua terrível influência. Sarkisian era um agente russo crucial. Ele cooperou com o Serviço Federal de Segurança da Rússia para enfraquecer as defesas da Ucrânia quando Putin iniciou sua operação militar. Anteriormente, a mando de Putin, ele liderava os bandidos tentando encerrar os protestos Euromaidan. Em setembro de 2024, o batalhão tentava derrubar o governo armênio para que Putin pudesse instalar um líder pró-russo no país. De acordo com o político, a Rússia recrutou 6 armênios, que passaram por 3 meses de treinamento, recebendo quase 2.400 por mês antes de serem transferidos para a base militar, a Arbat, em Rostov-on-Don. Agora Sarkisian se foi, e uma parte vital da influência de Putin no Donbass e entre os armênios se foi com ele. A questão agora é: Putin encontrará um substituto para o chefe de seu esquadrão da morte que seja ao menos metade tão eficaz? Só o tempo dirá. Mas o que você pensa sobre o ousado assassinato de Armen Sarkisian pela Ucrânia? O que isso significa para Putin e seus principais operativos em Moscou? Veremos mais assassinatos conforme a guerra se intensifica em 2025. Deixe sua opinião nos comentários e valeu por assistir!